Boa noite, eu já tô aqui com meu pai. Por favor, se apresente. Boa noite, meu nome é Maurício, sou pai da Bruna, tenho 64 anos. Pois Boa- não, Eu tô aqui pra te fazer as perguntinhas. É mais uma conversa descontraída, tá bom? tá bom, vamos lá. Sobre a sua história com a rádio e com a TV. Pra começar, como que era a sua relação com o rádio na infância e na juventude? Assim, na minha juventude se ouvia bastante rádio, eu acho até que mais do que hoje, apesar das facilidades. Então a gente, na minha época, ouvia bastante, né, rádio. E tudo passava na rádio, né? Tudo passava na rádio, tudo passava na rádio, bastante programa, né? Gostava de curtir, além de música, e tal. Eu gostava de ouvir algum programa, alguma coisa assim, então era bem bacana, bem Uhum. bacana. E nessa época, como que você ouvia o rádio? Tipo, você tinha um na sua casa, você ouvia no carro? Tinha rádio em casa sempre, sempre, desde a época que eu era muito pequeno, né? Dos meus pais mesmo, seus avós. Uhum. Então, desde sempre, meu pai ouvia rádio, né? Tudo para se informar e tudo mais. E eu também, né? Mas eu ouvia mais assim no carro, ou em casa ouvia músicas, né? E coisas do gênero, porque ficava em casa o tempo todo Uhum. e ouvia rádio, né? O que tinha era rádio, né? Uhum. Era isso, né? O Ou que era que... vitrola na minha Sim. época, né? Então a gente É. ouvia o rádio mesmo. Que antigo, hein? Do que você gostava de ouvir no rádio? Mais música, você falou. Mais música, eu gostava de mais música. Eu nunca fui de ficar Vindo notícia, vendo futebol? notícia, pouca coisa do futebol, né? Eu sou muito mais atento a coisas de futebol hoje e continuo vendo tudo sobre futebol no rádio e não só na televisão. Televisão menos do que o rádio, mesmo hoje em dia. Que legal. Mas na época não, na época era só rádio mesmo. Então, Uhum. mas é gozado que nesta época eu não me importava tanto com o futebol como, né, me importo mais hoje, assim, eu faço questão de seguir o clube que eu torço, essas coisas todas, né? Então, em época de seleção, então eu primeiro ouvi tudo no rádio, depois é que eu fui ver na Você televisão, começou a a acompanhar pelo colocação. rádio, né? Então eu ouvia mais músicas, Uhum. tal, poucos programas, né? Mas eu Você ouvia lembra mais. de algum programa da época? Os programas que eu lembro da época, assim, aí já era de notícia, era um pouco Sim. mais adiante, quando eu já me interessava um pouco mais por notícia. Quando a gente é muito novo, a gente também não se importa muito, você quer mais ouvir música, se distrair, né? Hum. Então, eu lembro, por exemplo, da época que eu era bem jovenzinho, tal, que eu ia acordar para ir para a escola e meu pai estava ouvindo um programa que era do Leporace. Eu lembro até que todo dia eu acordava com a musiquinha do Leporace, né? Hum. Como hoje a Jovem Pan tem, por exemplo, né? Ela fala a hora e fala repita, e repete Sim, a hora, né? aham. A Jovem Pan tem esse, Desde sempre, desde né? sempre, né? O desse Leporace tinha uma musiquinha, né? Que falava, se eu Leporace agora com trabuco, vai dar Como um que é? tiro, Como né? que era, canta? Se eu Leporace agora, ué? Se eu Leporace agora com trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Era um jingle assim, sabe? Aham. Que legal. Outra pergunta. Você teve algum contato com emissoras e artistas do rádio? Eu tive com emissora não, assim, não tive. Eu tive com artistas, mas não ligado à rádio. Tá, Não entendi. ligado à rádio. Você participou de algum programa de rádio? Ganhou alguma coisa Não, assim? não, não, nunca. Moleque, né, da minha época, assim, era mais ficar na rua mesmo, né? Então, Uhum. então, mesmo quando eu fiquei, né, já tinha carta, já era maior de idade e tal, mas aí não ligava pra isso na minha época, né? Era uma juventude que era a época da discoteca, então foi um boom, assim, da minha época. Então a gente ia à tarde, né, pra ir em lugares dançar, ouvir música e depois tinha a noite ainda mais, um Uhum. pouco. Quanta música, né? Pra ir dançar tal, né? Então, eu não tive contato, nunca participei de nada assim. Uhum. Você lembra de algum comercial de rádio? Além do jingle do. Como é que é o nome? Do Leporace, o Leporaz. nome já diz quanto tempo faz, né? É, Puta, Leporace. meu Deus. Puta, jingles assim, né, da época, tal, tinha vários, né? Eu não vou lembrar de todos aqui, ou de alguns, assim, é difícil de lembrar, mas tinha alguns, sei lá, acho que da Varig, De vez em quando a gente canta no carro. sabe? Tinha estrelas brasileiras, alguma coisa assim, né? Não lembro certo. Do céu azul iluminando de norte a sul.
azul, mensagens de amor e paz, lá vem Jesus, né? Não sei aquela paz. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo o Natal de felicidade e um mundo todo cheio de prosperidade. Varig, 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 era a propaganda da Varig da O época, que é né? Varig? Varig é uma companhia aérea da época. Era uma Ah, companhia aérea como é hoje a Latam, como é hoje, sim. Eu né, nunca a ouvi American falar. Airlines e assim por diante, né? Era a Varig. Então tinha isso, tinha um outro que agora eu não tô lembrando, acho que era mais televisão, mas passava no rádio, né, também, porque na época passava tudo no rádio. Quem bate é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar nas lojas americanas, acho que era isso, pernambucanas, não sei o que, não sei o que, sabe? Tinha esses, então era bem legal. Uhum. E marca, né, você vê, eu já tô, né, Sim. com 64 anos, isso marca a vida, né, porque você ouvia isso o tempo inteiro. É, e você canta ainda. Não é? Sabe cantar ainda. É que você canta mal, mas sei. Ó, como que era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Você lembra? Mudava muito? Era assim. Eu lembro do meu pai, né? Que era um rádio pequeno, preto. Ele levava de pilha, então ele levava para qualquer lugar, como eu disse, né? Eu ia fazer barba, ia não sei o quê. Ele ficava ouvindo rádio à noite, antes de dormir, para ver as notícias, né? Eu ouvia um programa que eu não lembro, porque ele punha baixinho. Na minha época já era mais uns aparelhos de som que tinha em casa, tal, com caixas, tal, né? Uma coisa mais fixa na tomada, tudo. E se eu ouvia mais música em casa, né? Então eram aparelhos maiores, assim, eu lembro disso. E carro, né? Porque na minha época tinha muito isso de, principalmente para homem, assim, da minha época, né? Tinha muito isso, né? Nossa, você fazia 18 anos, você ficava muito querendo ter um carro, né? Que o carro era o status do jovem Uhum. da época. Então tinha que ter rádio com música. E era de fita cassete, né? Que era uma fita Sim. pequenininha e tal, que você já viu que eu tenho aqui em casa. Então você tinha que ter o toca-fita ali, né? No carro para ouvir Era a música. parte legal Era, também, né? era a parte legal, entendeu? Você parava, deixava tocando no carro para ficar conversando. Então o rádio faz parte de tudo isso aí, né? Sim. Mas vocês trocavam muito de rádio, assim, tipo, Não, acho que não. Eu não lembro foi disso, um não. rádio só e por muito Assim, tempo? na época do meu pai, como eu disse, né, que eu era menor, né? Quando eu falo sempre da época do meu pai, eu quero dizer que eu era bem pequeno. Então, lembrando que eu estava na casa dele, o que que ele fazia com o rádio. Então, assim, eu não lembro se ele trocava tal. Quando meu avô veio morar com a gente, meu avô também, meu avô só ouvia rádio de pilha daqueles bem pequenininhos, que tipo o tamanho de um celular hoje, né? Então ele ficava o dia inteiro com aquele radinho no ouvido, tal. Não E ele sabia que sim isso existia. trocava algumas poucas vezes, mas trocou, porque ele ficava, acho que velho, sei lá, o rádio, e acho que ele não ouvia direito, enfim, então ele trocou mais vezes. Meu pai já nem tanto, né? E meu pai trabalhou muito também, então ele só ouvia, depois que eu era maior, ele só ouvia muito rádio assim, mas em casa. E eu já não, né? Eu já ouvia, nesta época que meu pai ouviu menos, eu ouvi mais por Uhum. conta de já ter carro, de já ouvir mais nos carros, como eu contei agora. Então, assim, não teve muitas trocas. E quando eu estava Entendi. em casa, eu ouvia nesse aparelho, que era um aparelho grande, que era cheio de coisa assim. Tinha rádio, tinha a toca-fita, tinha a vitrola, né, que chamava na época, era o Uhum. toca-disco, tinha tal. Era tudo nesses aparelhos grandes, então era uma coisa fixa. Então se trocava menos. Sim. Então não teve muita troca. Agora, uma pergunta para você fazer você pensar um pouco. Então vai. O que que foi que mais te marcou que você ouviu pelo rádio? Você lembra de alguma história, alguma Que eu coisa? ouvi pelo rádio que mais me marcou. Nossa, tem que pensar um pouco mesmo, né? Pelo rádio, né? Porque pela televisão, a coisa que Difícil. mais me marcou foi o Torre Gêmeas, né? O atentado lá, porque eu assisti tudo pela televisão, Uhum. na hora lá que começaram a transmitir. É. Eu vi ao vivo o segundo avião bater na televisão. Uhum. Eu já trabalhava, tudo, então. É. Meu professor falou que não importa para quem você perguntar, qualquer pessoa sabe aonde ela estava, o que ela estava fazendo quando houve o atentado nas suas gêmeas. É, O que que você estava fazendo? eu tinha um restaurante na época, dentro de um centro comercial, e houve esse alerta, né? Nossa, aconteceu alguma coisa, tal, Estados Unidos, né? Começou aquele, nossa, o que que tá acontecendo, tal, 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 tal. Eu não tinha televisão, nem rádio nesse lugar, e eu tinha um amigo que tinha um restaurante nesse mesmo centro, com televisão. Daí. Ele tinha uma televisão dentro de um escritóriozinho. Eu peguei e corri pra lá. E aí falei, meu, o que que tá acontecendo, tal, enfim. E aí assistindo ali, vendo tudo que eles estavam falando, eu vi a imagem do segundo avião Uhum. batendo na torre. Uhum.
Com relação ao rádio, assim, puxa, é difícil, né? Uma coisa que me marcou que eu ouvi pelo rádio, eu acho que foi muito assim, um lançamento inédito pra mim, tá? Óbvio, né? Você tá perguntando pra mim. Um lançamento inédito de uma música do Michael Jackson, né? Legal. Porque era uma coisa que a gente esperava muito, né? Um ícone como ele lançar uma música nova, sair uma música nova para a gente ouvir. Então, eu lembro disso. Era uma coisa que, assim, você vê, veio na minha cabeça, porque com certeza me marcou. É muito individual É também. muito individual, né? Assim, eu não lembro de alguma coisa que tenha me marcado tanto assim, né? Eu acho que mais isso de música, Uhum, eu acho que foi isso mesmo. uhum. Agora uma pergunta que eu já sei a resposta. Se você escuta rádio atualmente. Muito, muito rádio, porque eu fico bastante na rua fazendo as coisas de trabalho e eu ando de carro, né? Esse muito que eu fico na rua é de carro e eu ouço rádio o tempo todo, Uhum. o tempo todo. E pode- Eu ouço muita coisa, para até completar o que eu falei no começo, Uhum. de esporte, de futebol. Eu gosto muito de ouvir coisas de esporte no rádio, principalmente futebol, né? Mais de futebol no rádio. E gozado é que na televisão eu assisto tudo de esporte e menos de futebol, mas lógico que eu vejo futebol, mas eu vejo tudo de outros esportes. No rádio eu sou muito mais futebol e menos outros esportes. Uhum. Eu ouço o tempo inteiro e só para completar mais uma coisinha, todos os sábados eu vou com uma menina que chama Bruna, que no caso é você, saio para passear, para a gente ficar junto, ter o nosso dia de pai e filha. É, e a gente sabe ouvir música. Então, olha que legal, hein? Uhum. E podcast? Muito pouco. Queria escutar mais. Eu ainda fico meio perdido em onde saber procurar, onde saber ver, onde isso aqui, e acabo Aham. não pesquisando mais e vou deixando passar, mas eu queria ouvir mais. Uhum. Muito mais. Agora mudando o nicho. A Tá, gente vai falar sobre TV tá, e vídeo, né? tá. Como que era o aparelho de TV que tinha na sua casa? Se você tinha. Tem duas. Quando que chegou? Tá, tinha duas coisas bem legais para falar de vídeo, assim, de televisão. Era um aparelho antigo, desses que você só vê em foto hoje, Uhum. né? Que o volume. Primeiro que não tinha controle remoto, então o volume, mudar o canal tal, você tinha que ir lá na televisão virar o botão, né? Não é como hoje. A outra coisa é que, nesta época que eu estou começando a falar, era preto e branco, eu era bem pequeno, era preto e branco, não tinha TV colorida, e só tinha canais abertos como tem hoje assim. O SBT, que não chamava SBT, tá? Vou falar como se fosse de hoje. SBT, Globo, Record, só tinha esses canais, Uhum. não tinha mais nada. Você lembra de algum? De todos esses que eu tô falando. A Globo tinha, Sim, Globo, sim. tinha Manchete, tinha Record, óbvio, Uhum. tinha, sei lá, talvez a Gazeta, não lembro agora se chama Gazeta na época. Então tinha esses, a Tupi, né, que era o canal 4. Então tinha esses canais, né? E que me marcou muito. A gente não tinha dinheiro para ficar trocando de aparelho, mas eu lembro que na Copa de 70, meu pai comprou uma televisão colorida. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma TV a cores, como a gente falava. Uhum. Quantos anos você tinha? Em 70 eu tinha 9 anos, tinha 9 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi uma televisão a cores. Que legal. Não tem nada a ver com as de hoje. É, Você só enxergava os pontinhos. uns coloridos. negocinhos andando de verde e amarelo lá no campo. E falava, ó, é um fulano correndo, mas não dava pra ver nada. Pelo menos dava pra distinguir os Mas dava, jogadores, né? mas sabia que pelo menos que era verde e amarelo, né? Contra o azulzinho, que era, sei lá, Itália, entendeu? Aham. Né? A imagem, obviamente, hoje Melhorou. melhorou Uhum. da água pro vinho, né? Você assistia TV, tipo, juntamente outras pessoas ou sozinho? Nessa época eu assistia mais com a família. Uhum. Dificilmente eu assistia sozinho. Muito pouco.
Assistia, mas era muito pouco, Uhum. muito pouco. Quando eu era bem, né, antes da terra, né, da televisão colorida, assim, eu queria brincar, né? Eu não queria ficar na TV. Uhum. Né? Então eu brincava na rua, na minha época se ficava muito na rua, né? E eu morava num lugar que a rua era quase sem saída, vamos dizer assim. Então a gente ficava na rua o dia inteiro brincando com as coisas de rua mesmo, né? Uhum. Hoje já não tem mais. Depois quando maiorzinho, que eu assistia um pouco de TV, eu assistia de noite, né? Na minha Sim. casa, tal. Estudava, então era mais à noite com a família. Uhum. E o que que você mais gostava disso? Com a família e depois mais velho sozinho? Na época, novela. Uhum. Novela. Minha família assistia as novelas da Globo, né? Porque na época Sim. era bastante novela da Globo, então se acompanhava a novela, né? Então você ficava esperando aquele momento de. Meu pai assistia o jornal, né? Não lembro agora se era qual era o canal, enfim, mas eu lembro que ele punha lá umas notícias da época, ficava lá passando o cara falando, e depois tinha a novela. Então todo mundo sentava na sala para ver a novela. E a gente assistia todo dia a novela, né? Uhum. Mas aí, como eu era pequeno, acabava a novela, pode ir dormir, porque é hora de Acabou. criança ir dormir, né? Aham. E você lembra de algum programa antigo? Ah, vários. Eu gostava muito de um, vou falar o primeiro que veio na minha cabeça, Aham. que eu gostava muito. Topodídio. Era um ratinho, puta, eu adorava Topodídio. Maiorzinho. Não gostava tanto, mas assistia porque era uma febre nacional. A Xuxa. Não Uhum. gostava muito, tal, porque não era muito as coisas minhas, porque, como eu disse, eu brincava muito na rua, né? Eu queria coisa Sim. de ficar na rua, de pular, de. Moleque, né? Moleque. Queria ficar na rua, andar de bicicleta, jogar futebol, jogar bolinha de gude, peão, todas essas coisas que hoje em dia não se faz, né? Então, eu ficava muito na rua. Mas esses programas assim, eu gostava muito. Que mais que tinha assim? Acho que era isso assim. Era esses programas que eu mais lembro assim. Você teve contato com emissoras de TV ou artistas da TV? Artistas da TV, sim, tive. Quais? Ah, eu tive. Algum assim, tipo, o primeiro que você lembra um pouquinho da história? Eu tive contato com o Roberto Carlos, o Uhum. cantor Roberto Carlos. Tive com. Nossa, nem lembro mais. Deixa eu ver. Tive Algum, com. Hã? alguém que apresenta, assim, algum apresentador? Apresentador. Deixa eu ver. Difícil É lembrar de difícil lembrar, apresentador. né? É. Mas eu conheci. Quem mais? Conheci, mas aí não tinha nada a ver. Eu conheci o Maguila. Eu não lembro agora o nome da pessoa lá, que eu conheci um outro também lá, que eu não lembro o nome agora. Porque é tanto tempo, e é só aquelas coisas assim, né? Você tava no lugar, o Ai, que cara também, você legal. conhece a pessoa, né? Sim. Roberto Carlos eu fui apresentado, né? Então, Aham. Você já participou de algum programa? olha, eu lembro que eu fui uma vez no Canal 4, não sei se era SBT ou se era Tupi, o que que era, tal. Fui já na Bandeirantes agora, depois de velho, por causa da Eleonora, que é nossa amiga, tal. Uhum. Então eu conheci o pessoal lá dentro, tal, mas aí é outra fase, eu já era agora, né? Faz, sei lá, 10 anos atrás, eu era adulto, tal. Ah, vamos lá comigo, eu fui lá com ela, e fazia parte da Bandeirantes na época. Conheci vários jornalistas, tal, mas isso é agora recente, né? Bem recente. Vários jornalistas da Bandeirantes eu conheci. Né? Conheci o Carlos Tramontina da Globo, conheci, não dá nem para ficar falando aqui um monte, por conta da amizade com eles. Mas mais de antigo assim, de antigamente, eu lembro de ter ido assim na estrada tal, e eu tinha que ir lá sei lá, no SBT da vida, assim. E eu não lembro se eu participei do programa, acho que eu participei de um programa tipo Silvio Santos, tipo uma, sei Sim. lá, uma coisa assim, tá? Ah, eu lembrei de uma coisa que você me perguntou agora há pouco. Um programa que eu assistia também bastante. Eu assistia o Bolinha, Uhum. Raul Gil, essas Sim, sim. coisas. Sabe? O Bolinha é antes do Raul Gil ainda, eu acho. Eu assistia bastante Bolinha. Que E legal. tinha um, olha, agora eu tô lembrando, né? A gente vai conversando, né? Ele que falava assim, meus comerciais, por favor. Esqueci o nome dele agora. Nossa, ele era, nossa, um ícone também, assim, foi bem, quando ele faleceu, foi bem, como, foi uma comoção, assim. Uhum. Esqueci o nome dele agora. Vou lembrar, depois eu te falo. Tá. Então deixa eu fazer outra pergunta. Você assiste a TV atualmente? O que que você gosta de ver na TV? Esporte. Direto e reto. O que eu Uhum. gosto de ver na televisão hoje é esporte. Esporte, eu não falei futebol. Esporte. Eu ligo a televisão, eu vou nos canais de esporte e dou uma olhada em tudo e vejo o que está passando e o que me interessa. Uhum. Pode ser futebol, pode ser Olimpíada de Inverno,
pode ser Olimpíadas mesmo, pode ser Paralimpíada, pode ser tênis, né, NBA, eu acompanho, eu gosto. Uhum. Natação, saltos ornamentais, eu gosto de assistir esporte, Legal. em primeiro lugar. Depois disso, eu gosto de assistir filmes. E você vê vídeo no YouTube? Vejo pouco, assisto mais televisão e tal. O que você costuma ver no YouTube? Música, direto assim, só música. Direto que eu digo assim, ser bem rápido assim, é isso, música. Eu gosto de ver música no YouTube. É isso. É Verdade? isso? Tudo isso? Então tá bom. tudo Quando eu lembrar o nome do Apresentador. apresentador, eu te... Tá. Tá bom? Obrigada. Nada, filho.